Oi pessoal, eu sou o Thiago, professor de português do CPV e vou comentar aqui agora com vocês mais uma prova de vestibular de fim de ano. No caso, segunda fase da prova de português da FGV Economia. Mais especificamente, vou corrigir com vocês as questões de 1 a 4. Vamos lá? Questão 1, a GV te deu uma prova como de costume, na qual vinham alguns textos diferentes. O primeiro deles era uma pequena reportagem da revista da Folha de São Paulo sobre o ator Leandro Hassum, famoso pela Rede Globo, pelas cenas de comédia. Enfim, na questão 1A, a GV perguntou o seguinte: com base no primeiro parágrafo do texto, explique que sentido a flexão do diminutivo atribui à palavra gordo. A palavra gordo, no primeiro parágrafo, está flexionada no diminutivo, ela tem o sufixo inho. Esse sufixo inho, como você talvez tenha percebido, não denota tamanho, denota, todavia, afetividade, sentimento, subjetividade. Ele é o famoso sufixo inho afetivo, que denota, indica um ponto de vista bem subjetivo de quem escreve o texto, não propriamente um tamanho físico do substantivo a que ele está acoplado. Então, a questão A, questão fácil, de diminutivo afetivo. Na 1B, a prova pediu para você reescrever o período, todo o primeiro período, adequando a regência do verbo preferir à norma padrão da língua portuguesa. De fato, nessa prova, nesse texto, preferir teve uma construção equivocada, segundo a gramática culta do português. Segundo a gramática culta, quem prefere não prefere algo do que algo, mas prefere algo a algo. Pensando assim, a resposta seria: Leandro Hassum, 39, é aquele gordinho gente boa que prefere fazer rir por alguma palhaçada a fazer rir por alguma grosseria. Tá aí, então, a forma correta de se fazer esse fragmento usando a adequada regência do verbo preferir, que rege a preposição a. Questão, então, de regência verbal, bem tranquila, vista no nosso curso. Agora, a questão 2, saiu a reportagem, entrou uma tirinha veiculada pela Folha de São Paulo, e a prova pediu o seguinte, na 2A, reescreva a frase: aposto que ele é uma menção ao vazio atual das artes plásticas, substituindo aposto por tenho certeza e vazio por situação, fazendo alterações que forem necessárias, ou seja, refazer a frase, trocando essas duas palavras por outras duas dadas pelo enunciado e mudando aquilo que for necessário na frase. Teremos então como resposta a seguinte construção que você está vendo na apresentação. Tenho certeza de que ele é uma menção à situação atual das artes plásticas. Houve, então, duas adaptações. Certeza, rege preposição de, logo, tenho certeza de. E a expressão a situação deve receber no A o acento grave, que indica a crase. Houve uma crase na construção a situação. Logo, são essas duas as alterações necessárias. Tenho certeza de, que está entrando agora, de que ele é uma menção à situação acraseado atual das artes plásticas. Trocamos, então, as duas palavras com duas alterações que foram necessárias. No caso da B, nos pediram o seguinte: nas falas das personagens, há palavras formadas por derivação e composição. São duas formas de formação de palavras no português. Transcreva e explica um exemplo de cada um desses processos de formação. Você deveria, então, transcrever algum desses exemplos que aparecerão aqui e explicar rapidamente qual é o processo que está ocorrendo nessa palavra. Quanto à derivação sufixal, podemos apontar duas opções, duas possibilidades diferentes de resposta. Genial e minimalista. Em genial, eu tenho o sufixo al junto à palavra gênio. Em minimalista, eu tenho o sufixo ista junto à palavra mínimo. Duas palavras, então, de derivação sufixal. Você deveria, segundo o enunciado, optar apenas por uma. Se você optou por duas, não há problema algum. No caso de composição, há uma única opção, que é a composição por justaposição, no caso, obra-prima. Obra mais prima, duas palavras
justapostas, criando uma única obra-prima. Então, eu tenho, no caso, uma composição por justaposição. Questão, então, de formação de palavras de nível médio, talvez para fácil, não é tão nada complicada, não. Questão 3 agora, 2 períodos, 2 frases retiradas de seu contexto, retiradas da carta capital, e se cobrava nela apenas o uso de verbos e suas respectivas concordâncias verbais. Na A, transcreva os termos que completam correta e respectivamente as lacunas, justificando suas escolhas. Na primeira lacuna, o correto seria bastam, com M, marca de plural. Por que o plural? Porque bastam tem um sujeito composto. O sujeito é o suor e o sangue, 2 núcleos, suor e sangue. Sujeito composto, verbo no plural. Na segunda lacuna, eu teria o verbo dispõe, sem plural, sem M. Por quê? O sujeito de dispõe é o 1% mais rico. Nessa construção de porcentagem, não há um substantivo chamando para si a concordância verbal. O núcleo dela é um numeral, e há apenas esse numeral ativando a concordância. Já que o numeral é o 1, eu tenho um verbo no singular. Logo, nos Estados Unidos, o 1% mais rico dispõe de renda 220 vezes maior do que a média dos 90% restantes. Então, na área, é só você colocar o verbo com a correta concordância. No caso da B, o vestibulando deveria reescrever as 2 frases, substituindo a palavra, no caso, bastam e dispõem, essas 2 palavras, por outras que o candidato julgasse de mesmo valor no texto, de igualdade semântica, que fossem uma espécie de sinônimas. Há várias possibilidades, então vamos apontar apenas 2, uma para cada resposta. Na primeira, sugerimos não servem mais o suor e o sangue. Se eu tirar o bastar e colocar o servir, o sentido da frase é mantido. No segundo caso, nos Estados Unidos, o 1% mais rico possui, tem que sair o D nesse caso, possui renda 220 vezes maior do que a média dos 90% restantes. O possuir aí no lugar do dispor mantém o sentido, e é isso que a prova, a questão exigia do candidato. Então, uma questão de concordância, uma questão de colocar palavras sinônimas dentro de um contexto de nível fácil, questões que nós vimos, questões similares, né, nós vimos ao longo do nosso curso. Próxima questão, a quarta, a última que eu vou comentar, trabalha um trecho de um romance agora, um outro gênero textual. O romance é As Velhas, do Adonias Filho. Na questão 4A, pede-se que no trecho destacado pela prova, na própria questão A, você identifique que é uma narração em terceira pessoa. Reescreva o trecho em primeira pessoa do singular, transpondo o discurso direto para o indireto. Ou seja, o aluno tem que chegar agora a esses 2 parágrafos destacados pela prova, encontrar as marcas de primeira pessoa da narração. Ele deve modelar, ele deve refazer a narração que está em terceira pessoa para a primeira pessoa. Não é mudar toda a marca de terceira pessoa no texto para a primeira. É mudar apenas as marcas que se referem a esse narrador que se instaura no texto. Feito isso, ao chegar no discurso direto, que é mãe, espera o resultado, o candidato deveria transpor tal trecho para o discurso indireto. Demos como resposta, então, esse fragmento transcrito abaixo que você está vendo. Vou ler com vocês e quando eu chegar nas partes em que há alteração, eu comento. Cria calor, afasta os bichos, protege o sono e as mochilas de mantimento. Carne de sol, rapadura, farinha. Até então, não há alteração alguma. O narrador vai narrando, mas ele se refere a elementos da narrativa, do enredo. Olha o trecho seguinte. Deita-se na rede, abraçada ao rifle. Agora sim o narrador está fazendo uma referência a uma terceira pessoa. Nesse trechinho,
já que nós queremos uma narração em primeira pessoa, é um narrador que é personagem, eu tiro a terceira pessoa e coloco a primeira. Eu teria, então, deito-me na rede. A partir de agora, o meu narrador é em primeira pessoa, ou seja, ele é personagem. Deixa de falar de alguém para falar de si. Deito-me na rede, abraçado ao rifle, as alpercatas nos pés, as cartucheiras em torno do peito, o facão preso ao cinturão. E mais uma vez pensando no serviço, diz, terceira pessoa, agora ele puxa isso para si, para a primeira pessoa. Digo muito baixo para mim mesmo. Sai o si, que é terceira pessoa, entra o mim, que é primeira pessoa. Feitas essas mudanças, agora falta mexer no discurso direto, transpondo-o para o indireto. Ok, já que eu quero para o indireto, que saiam esses dois pontos, que caia o travessão e entre o termo que. Olha só, digo para mim mesmo, digo muito baixo para mim mesmo que minha mãe, nós mantemos a palavra mãe, que era vocativo no discurso direto, agora ela vai virar um sujeito verbal, colocamos o minha para criar coerência, que minha mãe esperasse o resultado. No discurso direto, esse espera, ele é imperativo. A regra de transposição diz que verbos no imperativo, do discurso direto para o indireto, devem ser colocados no pretérito imperfeito do indicativo. Então, espera vira esperasse. Então, olha só, eu vou ler o último período. E mais uma vez, pensando no serviço, digo muito baixo para mim mesmo, que minha mãe esperasse o resultado. Feito isso, temos as duas mudanças que a prova pediu. Uma narração não mais em terceira pessoa, agora em primeira, e um discurso que era direto, agora na voz, no tipo de discurso indireto. Na B, tem o seguinte: observe as palavras no contexto em que foram empregadas. Carne de sol, muito, baixo, mesmo. Quais delas admitem flexão de número? Justifique sua resposta. Duas delas admitem flexão de número. Carne de sol, que é um substantivo, passível de flexão de número. E mesmo, que é um adjetivo, também passível de flexão de número. Em geral, substantivos e adjetivos têm flexão de número. Carne de sol e mesmo têm flexão de número. Em oposição a isso, muito e baixo funcionam aqui como advérbios. Sendo advérbios, não tem flexão alguma, então não tem flexão de número. Então é isso. A GV manteve essa característica de cobrar muita questão de gramática, bastante troca de palavras, mexeu com bastante concordância verbal, regência nominal. Uma prova, talvez, de nível médio, mas que não criou muita dificuldade para alunos que fizeram regularmente o curso de língua portuguesa. Logo, obviamente, se deu ênfase à gramática quando se prepara o vestibulando para a prova de FGV Economia. Digo, então, que o aluno que fez exercício, resolveu a apostila na parte de gramática, não encontrou grandes dificuldades para fazer essa prova, uma prova que trabalha muito as questões de regras gramaticais. É isso, espero que vocês tenham ido bem e desejo que vocês tenham um ótimo 2013. Até mais.